Bom, eu queria trocar uma ideia mesmo, fazendo esse vídeo aqui até sem pauta, assim. Eu tenho uma ideia do que falar, do que seguir, mas provavelmente eu vou deixar até algumas coisas de fora. Mas eu andei dando uma olhada aí no Twitter, né, em algumas redes sociais, até mesmo em grupos de WhatsApp, né, pra não falar que é só do Twitter, porque o Twitter reclama já de praxe, né, quando, sem motivo o Twitter reclama, né, quando parece que tem motivo piorou. Mas, né, tava vendo algumas coisas em relação ao título do São Paulo da Copa do Brasil e algumas coisas em alguns palmeirenses me incomodaram muito. E algumas coisas já vinham me incomodando, então dá pra falar de ambas aqui, tá? Antes de tudo, deixa seu comentário, seu like, é muito importante sua inscrição, beleza? Não deixa de se inscrever, porque realmente ajuda muito o canal, beleza? E aí ativa o sininho pra você receber sempre os vídeos novos aqui, que a gente tá postando bastante vídeo. E essa semana aqui, já faço o meu compromisso com vocês, que vai ter vídeo pra caramba. Essa não, as duas próximas semanas aí, decisivas de Libertadores, terão muitos vídeos aí, então se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhum, beleza? E o que eu queria falar sobre esse título do São Paulo e o que eu vi em alguns palmeirenses, no caso, é o seguinte: eu vi muito, eu não vou nem ficar colocando aqui para não expor e para não ficar me irritando, mas eu vi muitos palmeirenses falando, pô, isso daí é culpa do Abel, o título do São Paulo é culpa do Abel. Eu vi aqui nos comentários também do YouTube um outro falando isso. Esse título é culpa do Abel que perdeu pros caras, esse time ruim dos caras, não sei o que tem. Mano, a gente precisa, não vou generalizar, mas muito torcedor, não só do Palmeiras, mas muito torcedor hoje do Palmeiras, precisa entender que o time não vai ganhar sempre, que o time não vai ganhar de todo mundo e que o futebol tá longe de ser uma parada exata, tá ligado? Eu falo que se o futebol, por exemplo, se o futebol fosse igual ao basquete ou futebol americano, o Palmeiras estaria nadando de braçada ainda mais. Pra mim já tá, assim, nos últimos anos, se a gente comparar com os rivais, mas eu acho que estaria ainda mais, por alguns esportes serem mais, tipo assim, você tem o melhor time, você vai ganhar, né? Você vê a NFL, você vê a NBA, obviamente que tem sempre uma ou outra zebra, mas no geral, se você tem um time legal, se você tem uma organização, né, as franquias, quando são bem organizadas, bem administradas, raramente elas vão mal, né? Já no futebol não, no futebol pode ser que você tenha o melhor time e perca, né? E pode ser que você tenha um time limitado e vença. A gente é um bom exemplo disso em 2012, em 2015 a gente não era favorito. É só você lembrar a campanha de 2015 que a gente passa pelo Inter na Bacia das Almas, a gente passa pelo Fluminense nos pênaltis, com o Praz fazendo uma defesa do Fred, um chute do Fred, que é praticamente um gol. A final contra o Santos, como foi, sabe? Perder lá na Vila, tomando uma massa, podia ter tomado mais. Aqui, né, no Allianz, mete 2-0 e toma um gol no final ali, que poderia ter dado ruim nos pênaltis, sim. E aí, por fim, a gente ganhou como time azarão, né? A gente era azarão, tanto que tem vários e vários vídeos da imprensa falando que o Santos era bem melhor e tudo mais, que de fato até era mesmo, né? Mas esqueceram, obviamente, que a gente é o Palmeiras. Então isso conta muito. Agora você olha para essa Copa do Brasil. O São Paulo, ele passou, foi acho que pelo Ituano, pelo Sport. Pelo Ituano, acho que foi só com 1-0, se não me engano, lá em Itu, inclusive. Contra o Sport, os caras ganharam lá na Ilha do Retiro, quase que deu ruim aqui no Morumbi, tiveram que passar nos pênaltis, sabe, num desespero absurdo. E aí aí os caras, o que acontece? Já pegam um Palmeiras nas quartas de final. Hoje, olhando o cenário, né? Hoje não, né? Quando saíram os sorteios, você olhava, o Palmeiras era um dos favoritos, ou talvez o grande favorito. Então, quando você elimina o favorito, nada te impede de ganhar do outro. Mas não significa que é por causa disso que você ganhou. Significa que você tá muito focado na competição. Você tá tão focado que você consegue eliminar o time que é favorito da parada. O Palmeiras, no confronto com o São Paulo, teve problemas, sim, de lesão. Tinha jogador jogando lesionado, o próprio Rony, o próprio Veiga, o Dudu não estava 100%, mas isso não é desculpa. O Palmeiras não estava focado na Libertadores. Tanto não estava como conseguiu perder no Allianz Parque de 2-1 pro São Paulo, né? A gente, pouco tempo atrás, meteu um 4-0 numa final precisando reverter um resultado, e dessa vez perdeu e foi na bola, né? Não foi igual ao do ano passado, que foi de fato roubado, senão não é nenhuma dúvida, mas esse ano aqui a gente perdeu na bola, né? Infelizmente a gente realmente perdeu na bola. E aí o São Paulo, com todos os méritos, se classificou. Depois, contra o Corinthians, acabou perdendo em Itaquera, porque é um tabu, os caras não ganham mesmo. E depois, no Morumbi, ganharam de 2-0, podendo ter ganho demais, inclusive. E aí chega no Flamengo.
E eu disse aqui, eu não vou resgatar, vou sim, toma aí. Eu disse aqui, mano, falei isso, na hora que saiu o sorteio, falei, cara, pra mim o favorito é São Paulo. Pra mim, saiu o sorteio aí, que é isso que define. Decidindo no Morumbi, o favorito é o São Paulo. Ganhou no Maracanã e nem precisou ganhar no Morumbi e foi campeão, né? Foi campeão com empate. Então a gente precisa aprender duas coisas aqui, né? Eu tô falando aqui de São Paulo, mas eu vou falar do Flamengo também. Primeiro é isso, né? O São Paulo focou na competição, o Dorival fez um ótimo trabalho, chegou e foi campeão e já era, tá ligado? Não tem que colocar a culpa no Abel no título do São Paulo, cara. Os caras falando que é culpa do Abel o título do São Paulo, você desmerece todo um trabalho. Tudo bem, é rival, é normal a gente desmerecer. Mas, assim, tem que ter um pouquinho de coerência, tem que ter um pouquinho de inteligência, mano. Não dá pra você desmerecer um trabalho como o do Dorival aqui, só pra falar, ai, nossa, o Abel que deixa... Não, pelo amor de Deus, cara. E não tô nem aqui defendendo Abel, não. Eu tô, na real, dando moral pro Dorival, porque se fosse ao contrário, se fosse o Palmeiras ganhando esse título igual lá em 2015, alguém, sei lá, torcedor do Inter falando, ó, por causa que o Inter perdeu que o Palmeiras foi campeão lá na frente, sendo que o Palmeiras estava extremamente focado na competição, né, com o time voltado pro título, né? Então a gente tem que ter essa coerência de não querer trazer um problema pra nós por causa de um título do rival, cara, tá ligado? Pelo amor de Deus, a gente tava no meio do caminho, os caras eliminaram a gente e vida que segue. Assim como quando a gente eliminou eles na Libertadores, não foi por causa do técnico deles, não foi por causa do time deles que a gente foi campeão da Libertadores, foi porque a gente tava muito focado, a gente eliminou eles, eliminou o Galo, ganhou do Flamengo, foi uma baita campanha, aquela nossa campanha, inclusive parecida com a deles nessa Copa do Brasil, de eliminar rivais, de eliminar times fortes aí, né? E a outra, cara, é em relação ao Flamengo, que, assim, por exemplo, contratou o Alan, que muita gente queria, que acabou não vindo, a galera reclamou, o Alan sequer jogou ontem porque teve outra lesão, ele já estava lesionado quando foi contratado, jogou um pouco, não encaixou, não estava jogando tanto quanto você esperava e se lesionou de novo. O Flamengo gastou muita grana nessa temporada, acho que foi uma das temporadas que o Flamengo mais gastou, mas foi uma montagem de elenco muito burra, mano, eu não consigo usar outra palavra. Você tem... Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Luiz Araújo, Everton Cebolinha, Gerson, toda essa galera aí do meio pra frente e do meio pra trás você tem Fabrício Bruno, Léo Pereira, o Matheus Cunha que tava em ritmo, mas é o goleiro limitado por ser jovem, o goleiro mais ou menos bom que é o Rossi, que eu também nem vejo tudo isso nele, que gastaram uma grana fora de ritmo, você colocar ele numa final, Ayrton Lucas, lateral bom, tá, mas nada assim absurdo também. Lateral direito é o Wesley, é um menino ainda que para uma decisão desse tamanho vai sentir, né? Óbvio, você pode olhar o banco e tal, mas assim, você tem um elenco do meio para frente nota 8, quando estão jogando bem, né? Porque também atualmente nem isso estão. E você tem o meio para trás nota 6, mano, até 5,5. Eu não tô exagerando, eu acho muito superestimado esse Flamengo. Eu acho que as pessoas olham ainda com o olhar de 2019, talvez por causa da mídia e tal. A gente olha às vezes com o olhar de 2019, nossa, o Flamengo, o pessoal fala assim, não, São Paulino inclusive, não, acho que o Flamengo vai ganhar, porque os caras têm muita qualidade, na hora do vamos ver, vai sobrar ali pro cara que define. Mano, hoje em dia, você ter um grupo bom, isso faz toda a diferença. Um grupo fechado faz toda a diferença. Prova disso é o próprio Palmeiras, campeão da Libertadores em cima do Flamengo. O Flamengo tava jogando bem até na época. A Arrascaeta ontem tava bichado, na época não tava. O Bruno Henrique, bem, Gabigol. Acho que a cagada ali, tem o Pedro, esqueci de mencionar o Pedro, né? Você tinha ali o próprio André, mano, o André joga, é que o Andréas entregou, né? O Pitique entregou, mas ele joga muita bola. Você tem um meio campo ali com o Andréas, Arrascaeta e Everton Ribeiro, eu acho que já tava o Thiago Maia. Cara, é um baita meio campo pro futebol brasileiro, pro futebol sul-americano. Mas não é só isso que vence, mano, é grupo. Então o que eu tô querendo dizer aqui é que a gente precisa valorizar também o nosso grupo. Eu sou um dos que mais reclamam aqui, inclusive, da falta de contratação. Mas a gente também precisa valorizar nosso grupo e às vezes, quando o rival contrata, fala assim, olha lá quantos jogadores estão contratando, olha quem eles contrataram. A gente tem que ver também, né? Se realmente eles estão fazendo um bagulho certo, se a gente não tá reclamando de barriga cheia, tá ligado? Eu acho que o Palmeiras precisa sim ser mais ousado no mercado, igual eu falei ontem, né? Se concretizar a contratação do Bruno Henrique,
já vai ser uma mudança de perfil, uma ousadia a mais no mercado. Mas também não pode sair fazendo loucura só porque a torcida pede, só por causa disso. Precisa contratar pontual, precisa contratar certo e montar um elenco bom, né? Montar um elenco nivelado, não fazer igual o Flamengo, contrata jogador pra caramba na frente e o meio e o do meio pra trás é um nível muito abaixo, tá ligado? Tem que manter o equilíbrio. Eu acho que um dos grandes fortes do time titular hoje do Palmeiras é ter um equilíbrio, sabe? Do goleiro até lá na frente tem um equilíbrio, assim, de qualidade, obviamente, um ou outro destoa, um ou outro é melhor, mas hoje a gente tem um equilíbrio. E eu acho que para se manter no mercado ano que vem, tem que ser a mesma pegada, tem que manter equilíbrio. Vai contratar um Bruno Henrique, que é pica aí para ataque, não sei se vai mesmo, mas se contratar um Bruno Henrique, se contratar um volante que precisa, o camisa 5, precisa ser nivelado. Se contratar um zagueiro, nivelado, um lateral, nivelado. Tá ligado? É melhor você fazer 3 ou 4 contratações mesmo, só que nivelado, do que um monte de contratação e um muito bom, outro já descendo o nível, tá ligado? E ainda, o mais importante de tudo, ao meu ver, hoje é o técnico, né? Se entregar na mão de um Sampaoli, se entregar na mão de um Abel Ferreira, hoje faz toda a diferença. Beleza, era esse papo que eu queria trazer. A gente precisa tirar algumas lições desse título aí e precisa também parar de ficar reclamando de tudo. Especialmente essa semana, essas 2 semanas. É semana muito de apoiar esse grupo, muito de apoiar o Abel, e eu espero que lá no final lá a gente consiga ter passado por ela bem, né? E se Deus quiser, mais uma final de Libertadores. Beleza? Comenta aí, se inscreve no canal, deixa seu like que é muito importante. Tamo junto.